Eu acabei de receber o meu salário, tá aqui na minha conta no Nubank já, e eu quero te mostrar tudo que eu faço logo que eu recebo o salário para ter uma vida mais organizada e conseguir ter tranquilidade, fazer esse dinheiro render mais para mim ao longo aqui do mês, enquanto eu não deixo de pagar as minhas contas e enquanto eu ainda separo um pouquinho desse dinheiro para investir. Então, olha só, o dinheiro chegou, tá aqui na minha conta. A primeira coisa que eu faço, eu recebo ele em outra conta, né? No caso, eu recebo numa conta de Santander. Eu já transfiro ele aqui para dentro da minha conta Nubank. Por quê? Porque eu acho que a conta Nubank ela é a mais tranquila de você mexer. O aplicativo ele é muito intuitivo. Você consegue utilizar de diversas formas e você consegue moldar ele conforme você precisar no seu dia a dia. E a primeira coisa que eu faria assim que o dinheiro cai na minha conta seria acabar com as minhas dívidas. Só assim, a cargo para te mostrar um pouco, vamos fazer aqui uma simulação de como que funcionaria a evolução de uma dívida, né? Então eu procurei aqui, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito e até considerando o próprio cartão de crédito do Nubank. Eu fiz uma pesquisa aqui no Google mesmo, dizendo que o cartão de crédito ele tem aqui juros, né? Então aqui as principais taxas de juros do Nubank de 2,75 até 19,99% ao mês, enquanto que eu até pesquisei em outros lugares aqui e os números são os mesmos, né? Então 2,75 até quase 20% ao mês. Se você pegar e botar na calculadora isso, então se a gente colocar aqui, por exemplo, R$ 1.000 que você tem ali, que você gastou de crédito dentro do seu cartão do Nubank que você não pagou, a taxa de juros, que aqui no caso ela é uma taxa de juros mensal, e vamos até colocar o valor mais baixo que está aqui, ó, de 2,75%, ao longo aqui de um período de, vamos colocar um ano só, se eu fizer esse cálculo, a minha dívida, que no começo lá era de R$ 1.000, ela no fim de um ano, ela chegou aqui no valor de 1.384. Então você pode ver aqui que a dívida ela está sempre evoluindo, né? Ao longo dos meses ela está evoluindo. Agora, se a gente pegasse e colocasse o valor da própria dívida, né? Esse valor de R$ 1.000, em vez de a gente ter gastado ele, né? A gente utilizar ele dentro das nossas caixinhas, que elas rendem 100% do CDI, vamos fazer esse cálculo também? Então vem aqui, ó, R$ 1.000, né? Os mesmos R$ 1.000, sem aportes mensais, com uma taxa de juros. Aqui, vamos colocar a taxa de juros do CDI, né? Então, o CDI ele pega o valor da Selic, que é de 15%, e ele diminui 0,1%. Então, no caso, seria 14,9%, né? Então, 14,9%, nesse caso aqui, ele é anual. Então, esse é o rendimento da sua caixinha no período anual. Vamos colocar aqui um período de um ano. A gente teria aqui R$ 1.149. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui, ó, os dois um do lado do outro. Isso quer dizer que a taxa de juros que você paga por não quitar as suas dívidas, ela é menor do que a taxa de juros que você ganha caso você invista numa renda fixa, como é o caso das caixinhas do Nubank, que rendem ali 100% do CDI. Então pense que o banco, quando ele te dá o crédito, quando ele te permite utilizar o cartão de crédito para fazer compras, ele está querendo que você não pague a fatura, justamente porque ele vai te cobrar mais do que você pode ganhar com os investimentos. Então, o primeiro passo, caso você queira organizar melhor o seu dinheiro, caso você queira começar a construir prosperidade, é você simplesmente pagar as suas dívidas. As suas dívidas têm que ser o seu objetivo principal antes de você guardar o seu dinheiro. E aqui vem também uma recomendação, que caso você tenha muitas dívidas e o seu salário ele não consiga suportar pagar as parcelas dessa dívida, então você veja que você está entrando num buraco sem fim que você não vai conseguir fazer o pagamento, aí eu recomendo que você, de duas uma, ou você entre em uma renegociação com o banco, ou então você entra em contato com um advogado, um contador, uma pessoa especializada em dívidas, para que essa pessoa consiga te orientar a dar o melhor caminho. E quanto mais tempo você leva para resolver essa questão das suas dívidas, menos crédito
você vai conseguir com os bancos, o seu relacionamento com os bancos vai ser pior. Então os bancos eles começam a ver você como uma pessoa que é um mau pagador. E nisso ele não libera os principais investimentos, ele pode não liberar o uso da conta, o uso de alguns benefícios da conta. Por exemplo, eu assinei aqui dentro do Nubank, eu assinei o Nubank Mais. Vou até te mostrar aqui, ó, compartilhando aqui a tela, você pode perceber que ali onde está o meu nome, né, tá ali, ó, Olá Gustavo, você é o cliente Nubank Mais. O que isso significa? Significa que o Nubank ele tem um programa de benefícios chamado Nubank Mais e que eu sou assinante. E ele só libera, por quê? Porque eu fui, ao longo dos últimos anos, uma pessoa boa pagadora, né? Eu sempre paguei as contas em dia, eu sempre mantive meus investimentos aqui dentro do Nubank. E se você quiser, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu mostro exatamente tudo que tem dentro dessa assinatura do Nubank Mais e também tem alguns cálculos te mostrando se vale a pena você assinar também. Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer, receber o salário, comece a quitar as suas dívidas, então se planeje para quitar as suas dívidas, porque como a gente viu aqui nos números, né, a evolução do valor de quanto você vai estar devendo é muito maior do que a evolução do quanto você ganharia caso você investisse o seu dinheiro. Então é justamente por causa disso que você tem que pagar as suas dívidas primeiro, né? Isso não vale, é bom até a gente deixar um adendo aqui, isso nem sempre vale caso você tenha alguma dívida de financiamento, seja de carro, seja de casa, porque às vezes a taxa de juros que você vai estar pagando por um financiamento imobiliário, então financiamento de carro, às vezes ele é menor. Então vale a pena você deixar o seu dinheiro guardado, ele rende mais e você vai pagando as parcelas ao longo do tempo. Mas isso é questão caso a caso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, também eu posso gravar um vídeo falando sobre isso. Deixa aqui nos comentários caso você queira, tá? Vamos voltar então para a questão do planejamento aqui dentro do meu aplicativo. Primeira coisa que eu faço, eu defino ali quanto que é o meu custo mensal. E isso é uma coisa baseada nas contas fixas que eu tenho e também nos gastos do dia a dia, né? Os gastos médios que eu tenho no dia a dia. E eu já cheguei num número aqui que é em torno de R$3.000. E o que eu faço pode parecer um pouco estranho, mas é uma coisa que é muito eficiente. Eu entro aqui dentro das caixinhas do Nubank, né? Então vem aqui na parte de caixinhas e investir e eu deixo esses meus R$3.000 justamente dentro da minha caixinha de reserva de emergência. Então vem aqui, ó, guardar, coloco aqui os R$3.000 dentro da caixinha de reserva de emergência. Por quê? Porque daí ele vai estar rendendo ao longo do mês. Então eu coloco ele aqui dentro, sem correta, eu coloco ele dentro da minha caixinha e ele vai rendendo ao longo do mês. O que acontece? Como é que funciona aqui a caixinha, essa caixinha de reserva de emergência? Você colocou o dinheiro lá, a partir do próximo dia ele começa a render. Você pode ver aqui, ó, que o resgate dele é imediato. E se a gente entrar aqui nas configurações, ó, ele tem a rentabilidade contratada 100% do CDI e ele tem aqui um prazo de resgate para quem na conta imediato, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento. Então eu deixo o dinheiro parado aqui enquanto ele vai rendendo ao longo do mês. Como eu recebo no dia 1º e as minhas contas eu deixo para que eu pague todas elas só lá pelo dia 15, dia 20, esse período que ele fica dentro da caixinha, ele fica rendendo ali 100% do valor do CDI. Ah, Gus, mas tem a questão do IOF que você vai estar pagando. Verdade, tem a questão do IOF. Só que olha só uma coisa bem interessante. Todo o dinheiro que já estava dentro da caixinha, se a gente entrar aqui, ó, a gente consegue ver aqui em impostos no resgate que eu tenho o meu imposto de renda, que eu sempre vou ter que pagar, isso a gente não tem como evitar, mas eu também tenho o meu IOF aqui, ele está como zerado. Por quê? Porque aquele dinheiro que já estava na minha reserva de emergência, ele está lá há mais de 30 dias, então ele automaticamente zerou o meu imposto de IOF. Então, assim, o que vai acontecer? Quando eu precisar sacar lá no dia 15 do mês para pagar as minhas contas, o que vai acontecer é que eu não vou pagar imposto. Por quê? Porque eu não vou retirar desses 3.000 que eu acabei de colocar. Eu vou retirar dos 4.000 que tinha ali antes de eu colocar esses 3.000, né? Tinha ali, se não me engano, 4.800, né? Você pode voltar um pouco no vídeo, caso você queira ver. Então, assim, eu sempre utilizo essa artimanha dentro da caixinha de reserva de emergência
para que eu sempre tenha o dinheiro, né, líquido dentro da minha caixinha rendendo e ainda líquido a ponto de eu conseguir fazer o pagamento das minhas contas. Isso aqui para mim é essencial para que eu consiga ter o máximo rendimento ao longo de que eu sempre pague as minhas contas no dia certo, né, para evitar multas, evitar juros e tal. Como eu já te mostrei ali, os juros são altos, né, caso a gente deixe de pagar alguma coisa. Beleza. Sobre a reserva de emergência, só para esclarecer, eu tenho essa caixinha chamada reserva de emergência, mas boa parte da minha reserva ela tá na minha caixinha turbo ali. Se a gente pode ver aqui, ó, que a minha caixinha turbo ela tá com R$10.000. Eu ativei essa caixinha turbo no meu último vídeo. Eu te mostrei ali todo o passo a passo de ativar, colocar o dinheiro, mostrei assim a projeção de quanto que ela vai render e tal. Vou deixar o link aqui na descrição também para você dar uma conferida, porque esse vídeo ficou bem legal. Então, basicamente, a minha reserva de emergência é a soma aqui da minha caixinha turbo com a minha caixinha de reserva de emergência real. Lembrando que eu ainda tenho outros investimentos em outros bancos, né? Então, também tenho renda fixa em outros bancos. Também tenho renda variável, tenho outras formas de investimentos, então por isso o valor total da minha reserva de emergência ele não está só aqui, né? Aqui é só um exemplo para eu te mostrar como que é a minha organização, mas lógico que a caixinha turbo ela é um dos melhores investimentos de renda fixa, então por isso que eu utilizo bastante dela. E o aplicativo do Nubank, para mim, é o aplicativo mais intuitivo, então eu guardo boa parte dos meus ganhos aqui, porque é rápido de mexer e eu consigo fazer as movimentações de forma muito mais intuitiva, muito mais rápida, né? Enquanto que no outro banco eu tenho um processo muito mais rigoroso de segurança e tal, aqui no Nubank eu consigo mexer em uma questão muito mais rápida, né? Então por isso eu deixo aqui. E beleza, então já coloquei ali os meus gastos fixos, né, no valor de R$3.000 dentro da reserva de emergência, fazendo toda essa estratégia que eu te mostrei, e agora sobraram para mim R$2.000. Uma coisa inegociável para mim é investir esse meu dinheiro em algum lugar. Então, daqueles R$2.000 que eu tenho ali, eu colocaria R$1.000 em investimentos, né? Pelo menos ali 20% da minha renda. E é lógico que nesse caso, para mim, é uma coisa que funciona, né? Eu consigo colocar ali 20% da minha renda em investimentos todo mês, mas no seu caso, talvez não seja exatamente isso que você consiga. Se você quiser, você pode delimitar algum outro valor. E aí a dica que eu te dou é você limitar um valor todo mês para que você coloque investimentos muito mais para você criar o hábito de investir do que realmente tentar o maior valor possível. Então anote aí em algum lugar e coloque um desafio para você mesmo de investir todo mês um valor, seja ele qual for. Pode ser R$50, pode ser R$100, pode ser R$10 caso você queira, mas delimite um valor justamente para você começar a criar esse hábito de começar a investir, porque quando você começa, mesmo que seja com valores baixos, você já começa a ver, né, o seu dinheiro trabalhando por você, você criando esses ativos, você começa a ver o dinheiro rendendo e isso faz com que você se anime e entender que esse mundo de investimentos é para fazer não você correr atrás do dinheiro, mas sim fazer o próprio dinheiro trabalhar por você e te trazer mais dinheiro, né? Dinheiro multiplica dinheiro. Beleza, então os R$1.000 aqui seria justamente para essa questão de investimentos, enquanto que os outros R$1.000 eu colocaria aqui na minha caixinha de lazer. Por quê? Porque é o dinheiro que eu vou gastar ali nesse mês, né? O dinheiro que eu vou utilizar para atividades de lazer comigo, com a minha família, coisas que eu quero fazer, eu tenho esses R$1.000, então eu vou guardar aqui dentro de uma caixinha chamada lazer. E é lógico que eu sempre deixo aqui com resgate imediato, né? Ele dá algumas outras opções aqui de resgate depois de 6 meses, resgate depois de 1 ano, só que o grande problema é que daí o dinheiro ele vai ficar preso. Então, sempre que você for criar uma caixinha para alguma coisa que você vai utilizar no mês, você sempre deixa aqui ele como resgate imediato, porque senão, mesmo tendo um rendimento maior aqui, essa caixinha acaba não valendo a pena porque ele deixa o seu dinheiro preso. Eu até não vejo assim nenhuma vantagem em deixar o dinheiro preso, justamente porque a gente perde oportunidades, a gente perde de utilizar o dinheiro por um rendimento, né, uma quantidade a mais de rendimento que é praticamente insignificante. Então tá aqui, resgate imediato, seguir, beleza, ele dá aqui mais algumas informações, né?
tempo até o pedido de resgate cair na conta, imediato, sempre se certifique disso. Quando começa a render, desde o primeiro dia, né? Então ele rende todos os dias úteis, e o tempo até o valor entrar na caixinha imediatamente. Assim que eu der o confirmar aqui, ele já vai entrar dentro da caixinha. Coloquei minha senha, preparando seu dinheiro, abrindo a tampa da caixinha, colocando o dinheiro na caixinha, pronto, vamos preparar o seu dinheiro para guardar. Então, se eu atualizar aqui a caixinha, ela já está ali com os R$ 1.500. Então, esse é o dinheiro que eu vou utilizar como lazer aqui ao longo do mês. E mais uma coisa interessante que você pode fazer também, eu vou até atualizar aqui só para você ver que o dinheiro realmente saiu do meu saldo enquanto ele foi para as caixinhas, né? Aqueles R$ 1.000 eu vou mandar para outro banco, né? Então, por enquanto, eu não vou mexer nisso, mas uma coisa que você pode fazer também para te ajudar na sua organização financeira, caso você utilize muito o cartão de crédito e queira evitar pagar juros, pagar multas, ou então até gastar mais do que o seu limite, né? O quanto você realmente pode gastar no seu mês, é vir aqui dentro do cartão de crédito e colocar um limite disponível que seja ali o teu máximo, né? Então, se você quiser usar o cartão de crédito só para atividades de lazer, o que eu faria seria colocar aqui o meu limite, ó, no caso de R$ 1.000, né? Então, ele já atualizou aqui o limite para R$ 1.000, que é justamente aquele valor que eu coloquei dentro da caixinha de lazer. Aí o que acontece? Durante o mês eu faço tudo que for de lazer, eu compro com o meu cartão de crédito e lá no fim do mês eu pego e utilizo aquela caixinha, né, que tinha o dinheiro de lazer, eu utilizo para pagar meu cartão de crédito. Assim, como eu venho falando aqui praticamente no vídeo inteiro, você recebe o seu dinheiro, coloca ele na tua conta, joga ele para as caixinhas para que ele continue rendendo ao longo do mês, né? Faz todos os seus gastos, faz tudo que você precisa das questões de contas fixas que você tem que pagar, das questões do lazer, separa um dinheiro para investimento e lá no final do mês, quando fecharem as faturas, você faz o pagamento com o dinheiro que estava dentro das caixinhas. Então, dessa forma, você aproveita muito mais o dinheiro porque ele fica rendendo o mês inteiro e você ainda paga todas as suas contas em dia. O que não pode é gastar mais do que você ganha. Essa é a parte mais importante e é lógico que o que sobrar de dinheiro você colocar dentro de algum investimento. E um dos melhores investimentos para você que está começando é justamente a caixinha Turbo Nubank, e eu vou deixar você com esse vídeo aqui que eu te mostro tudo que você precisa saber sobre o rendimento da caixinha Nubank com um experimento que eu fiz aqui dentro do meu próprio celular e te mostrei passo a passo.